Então desde já quero agradecer a visita de todos, que a graça de Deus esteja sobre cada um de nós. Amém. É só a misericórdia dele que nos faz cultuar, que nos faz estarmos aqui, que nos permite, né, acordarmos, meditarmos, buscarmos a sua face. É verdade, Jesus. Como eu disse, eu queria ler duas escrituras. A primeira seria em Apocalipse capítulo 13, amém? Amém. E nós vamos ler o versículo 6 em diante. Após isso, nós vamos ler Mateus capítulo 24. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. É verdade, Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Apocalipse capítulo 13, verso 6, diz assim: E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Observe que a blasfêmia é contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Glória. Não é assim que está escrito? Amém. E deu-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Agora vamos ler Mateus capítulo 24. Glória a Deus. Nós Aleluia. vamos ler para não tomar muito tempo, a partir do verso 15. 24, 15. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Então observe que em Apocalipse nós lemos uma escritura profética, porque Apocalipse é para o tempo do fim, aonde está deixando claro que Satanás faria guerra aos santos e venceria estes santos. Agora nós vamos entender, baseado em Mateus capítulo 24. Amém? Amém. Versículo 15. Aleluia. E quando, pois, virdes a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda. Observe que está falando do lugar santo, aqui é o santuário, amém? A casa de Deus. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Glória. É assim, não é? Amém. Então observe verso 21. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Não é isso? Olha o verso 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito. Porque surgirão, agora que eu quero focar no verso 24, surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Então observe que eles fariam tão grandes sinais e prodígios, mas são falsos cristos, plural, e falsos profetas, no plural, mas se possível for, enganaria até os escolhidos. Por quê? Porque lá em Apocalipse nós vemos que todos de fato foram enganados, menos os escolhidos de Deus. Amém? Amém. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, fale um pouco, Deus, uma porção, Deus. Abra nós a porção da tua palavra. Aqui, meus, lemos a letra, mas é o Senhor que revela todas essas coisas. Estamos aqui, Deus amado, na casa do irmão Eulinário, fazendo um culto neste lugar, Deus. Que a tua presença esteja aqui, Deus, para nos guiar em toda a verdade. Graças te damos e te louvamos por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meus irmãos, fique à vontade.
Eu quero falar essa noite, se assim Deus permitir, Glória a Deus. sobre a marca da besta e os ungidos destes últimos dias. Amém. Glória a Deus, amém. A Bíblia diz que há uma marca que está enganando. Há uma marca que está trazendo engano. E muitos acham que é um chip, outros acham que é a internet, outros acham que era a TV. Cada era ou cada época as pessoas foram adaptando. E hoje é um chip. Porém, a Bíblia fala de uma marca, a marca da besta. Mas a Bíblia também diz no mesmo livro de Apocalipse sobre uma outra marca, que é a marca de Deus. E a marca de Deus é o nome de Deus na testa daquele eleito. E a marca da besta não pode ser um chip. E evidentemente que a marca de Deus também não é um letreiro, uma tatuagem. Mas a mente está falando aqui, não da testa literalmente, mas da sua maneira de ver, de entender. Amém? É por onde entra tudo, através da sua mente, da sua cabeça. E quando Deus diz que aqueles que foram marcados na sua testa têm o nome de Deus e do seu Filho, a Bíblia está dizendo que ele tem um novo nascimento, que a vida dele expressa a Deus. Quando a Bíblia fala da marca da besta, quer dizer que aquela pessoa vive de acordo com a impiedade que o mundo reina, de acordo com a impiedade que o mundo tem operado. Então estas marcas estão sendo identificadas de acordo com todo este quadro, aonde nós lemos que o texto começa falando acerca do nome de Deus ser blasfemado, de Deus, aí o seu tabernáculo ser blasfemado, porque as pessoas não estariam mais na palavra, mas estariam debaixo de uma tutoria maligna, com a mente cauterizada, crendo que as doutrinas mundanas ímpias os levarão ainda ao céu. Por quê? Porque dizem, glória a Deus, porque dizem, Senhor, Senhor, nós te clamamos e buscamos. Muito embora, no livro de Mateus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. No mesmo capítulo, no mesmo versículo, ou melhor, um versículo posterior a este, que ele disse que nenhum daqueles que diz Senhor, Senhor, ele continua dizendo que pelos frutos os conhecereis. E então ele segue no texto dizendo, e naquele dia me dirão, Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome. Senhor, não fizemos nós maravilhas em teu nome? Senhor, nós não fizemos maravilhas, não pregamos, não expulsamos demônios em teu nome? E Jesus disse, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim que praticais iniquidade. A marca da besta é isso, você busca Deus, você clama a Deus, você pensa que tem Deus, mas de uma religiosidade, de uma forma religiosa, de uma forma em que não traz realmente a presença de Deus. E então o homem, ele busca os dons e terá os dons, obterá os dons, mas serão sinais e prodígios de mentira. Quando nós lemos o livro de Mateus, nós lemos que a Bíblia diz que haveriam tão grandes sinais que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Sinais e prodígios, mas são falsos ungidos e falsos profetas. E quem são estes? Seriam, por exemplo, um macumbeiro? Seria, por exemplo, alguém da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, algum bruxo? Não, eles não são falsos cristos. Eles são servos do diabo. Os falsos cristos, e não sei se você sabe o que significa Cristo. Cristo significa ungido. Quando Jesus nasceu, ele não era Jesus ou Cristo, ele não era Senhor Jesus Cristo, ele era Jesus. Quando ele recebe o batismo nas águas, cumpre-se Isaías capítulo 61, que diz o Espírito de Deus estava sobre mim. Eu não vou entrar nesse quadro. E agora ele é Jesus o Cristo, o ungido. Ali começam as boas novas, o ano aceitável do Senhor, como disse Isaías. Quando ele morre e ressuscita, agora ele é Senhor Jesus Cristo. Porque ele disse, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém. Paulo disse, aqueles que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então você vai observar que o quadro é este. Mas a Bíblia diz que haveriam falsos cristos, ou seja, falsos ungidos. E haveriam falsos profetas. Ou seja, aqueles que proferem palavras, que ensinam. Mas como alguém pode ser falso tendo algo verdadeiro? Por exemplo, vai em qualquer grupo religioso, eu não quero aqui falar nomes porque não é minha intenção,
falar e tudo mais. Eu quero trazer uma mensagem que você possa entender o quadro dos nossos dias. Mas se você vai para uma igreja, sei lá, uma assembleia, uma igreja que crê nos dons, você verá verdadeiros dons. Ainda que hoje há poucos movimentos realmente dos dons, mas você verá. Você vai nessas igrejas mais estilo batista, mais porta larga, você verá também igrejas neopentecostais com verdadeiros dons. Mas qual é o ensinamento? Qual é a instrução? O que realmente tem ensinado ali? O que realmente tem acontecido nesses dias? O que realmente tem? Nós temos visto que as pessoas têm seguido, milhares e milhares de pessoas têm seguido grupos religiosos que as portas são folgadas, que o mundanismo está lá dentro. Por quê? Porque segue sinais. Sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria a teus escolhidos. É verdade. Há uns 2, 3 anos atrás, eu estava visitando uma certa igreja que me convidaram e havia um pastor de fora, um pregador de fora, que ele era usado dos dons. E então ele chama uma moça e diz: olha, Deus me mostrou uma visão de um documento sendo rasgado e você estava orando para Deus te abençoar num novo casamento. E seu casamento aqui, eu vi um papel sendo rasgado e Deus está dizendo que Ele vai tocar no coração do teu marido para dar carta de divórcio e você agora vai poder casar com este. Será que Deus está aprovando realmente um novo casamento? Não. Deus não vai aprovar, Deus não é contra a palavra. Mas a revelação, isto é, de Deus mostrar que aquela era a intenção, que ela estava pensando em separar, Deus vai mostrar. Agora Ele pode falar da maneira que Ele quer. Vocês estão entendendo? Porque a Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao profeta. Está escrito. Então a revelação vem. Mas ele pode agora vir a revelação e tentar adaptar as coisas. Vocês estão entendendo? Mas é um verdadeiro dom. É um verdadeiro sinal. Mas o caráter está destruído. Esta é a marca da besta. É aqueles que estão com a sua mente cauterizada com falsos ensinamentos, achando que podem servir a Deus. E naquele dia dirão: Senhor, expulsamos demônios, pregamos, passamos profecias. E ele disse: eu nunca vos conheci. A marca da besta. E a Bíblia diz que aquela marca lutaria contra os santos e as venceriam. É assim ou não é? Agora, o que Jesus disse? Que uma árvore é conhecida pelos frutos. Ficou fraco. Uma árvore é conhecida pelos frutos. Pelos frutos. Pelos frutos os conhecereis. Não é assim? É verdade. Você já viu um pé de manga colocar goiaba? Não. Você já viu um pé de laranja colocar uma banana? Não. Pelos frutos os conhecereis. É É verdade. verdade. Eu posso não conhecer muito de botânica, de árvores e tudo mais, mas se um dia eu comi uma banana na minha vida e eu olhar ali o bananas pendurado em uma árvore, eu saberei que tipo de árvore é aquela. É verdade. É assim ou não é? Amém. Então pelos frutos é que nós vamos conhecendo. Verdade. Mas o que diz a palavra? O que nos ensina realmente a palavra? A palavra nos ensina que nesses últimos dias haveriam tão grandes sinais e prodígios de mentira, e que Jesus disse: não sigam, não vão. Quem está no telhado não desça. Mas o que as pessoas estão fazendo? Seguindo. E seguem, estão indo e muito mais. Estão seguindo e seguindo e seguindo. E eles dizem: não, Deus só quer o meu coração. Meu pastor é ousado com profecia. O pastor aqui é ousado em revelação, é ousado em cura, é ousado em tudo. Mas veio sem ensinamento. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um pregador que está com seu nome em alta. E ele passa recados, profecias. Ele disse: olha, eu vi aqui uma visão de uma pessoa e eu vi essa pessoa te deixando e virou as costas para você, e quando ele virou as costas ele pegou na mão de outra mulher e eu vi um sorriso, era uma pombagira gritando, e ele te deixou, e eu vi agora ele de joelhos dobrando diante de ti, e o teu nome é X, e falou o nome daquela moça, e o nome desse rapaz é X. Aí essa mulher começou a chorar, porque o marido tinha largado ela, estava com outra pessoa, e aquilo tudo e tal. Mas que tipo de ensinamento ele tinha? Aquela era a revelação. Aquela era uma profecia. E o ensinamento. E a instrução da palavra. Verdade, E a instrução da palavra. Os ungidos dos últimos dias não seguiriam mais na palavra. verdade. E as suas instruções eram falsas. Então, e ele foi defender uma certa irmã, digo irmã entre aspas, esse mesmo pregador.
que estava... havia uma mulher que era cristã e começou a cantar para o mundo e pintou seu cabelo de vermelho, encheu-se de tatuagem e começa a falar que servir a Deus não é desse jeito e não precisa disso e daquilo outro. E um pregador renomado ali da Assembleia meteu o cacete dizendo que essa mulher precisava se converter, porque ela está enganando muitos jovens falando essas coisas. E aquele pastor que estava passando a profecia começou a defender ela. Disse, deixa ela, você não pode fazer isso. E começou a defender o erro e dizer, não tem problema, e é desse jeito. O ensinamento é que é falso. Verdade. Aquele outro não tinha dons que estava defendendo, defendendo a igreja, a santidade, o poder, e o outro que tinha dons estava dizendo, não, isso não pode ser desse jeito, porque a gente começa a tomar partido. E ele disse, aí o que ele fez? Ele colocou essa moça para pregar na igreja dele, para louvar na igreja dele. Para louvar na igreja dele. E há um vídeo dessa moça dizendo, eu pensei que eu nunca mais ia louvar mais um hino na igreja, porque ele não me chama, e hoje me permitiram até cantar essa música, que era uma música ímpia dela, das ímpias dela, dentro da igreja. E ela disse, pastor, aqui deixa tudo, aqui é das igrejas de Deus mesmo, que aqui permite tudo. Que tipo de evangelho é esse? Que os próprios ímpios estão querendo cantar lá dentro, porque lá permite. Será que Deus está nisso? Deus nunca esteve no meio da bagunça. Verdade. E eu quero dizer para você, hoje com esse negócio de internet, que as pessoas que elas falam, parece que arrasta multidões. E elas estão levando muita gente para o inferno. Muita gente. Porque se não for assim, diz o Senhor, as coisas vão perecer. É verdade. Se não for genuína a palavra, eu quero deixar bem claro uma coisa para você. Lembra nos dias de Moisés, quando ele atravessou o deserto, e ele estava atravessando ali, ele chegou numa terra que ele tinha que atravessar, e aí falaram assim, olha, tem um profeta verdadeiro. Quem era? Gideão. A profecia era verdadeira, o dom é verdadeiro. E aí disseram, olha, Balaque disse, olha, amaldiçoa o povo de Deus, está chegando aí, eles estão vindo com tudo, amaldiçoa esse povo. Aí Balaão foi orar a Deus, e Deus disse, não, você não pode amaldiçoar um povo que eu abençoei, esse povo é santo, este povo é santo, você não pode amaldiçoar. Aleluia. E ele disse, chegou lá e deu recado, o rei mandou agora uma carruagem cheia de ouro agora, e disse, agora eu sei que ele vai amaldiçoar, ele gosta mesmo de dinheiro, o dom dele é verdadeiro, eu preciso do dom dele. Então como eu posso fazer para usar o dom dele? Já sei, dou dinheiro para ele, eu vou enriquecer ele. Então ele leva uma carruagem cheia de ouro e ele vai orar de novo. E Deus diz assim, quem é esse estão aí fora? Ou seja, Deus está dizendo, será que Deus é inocente, não sabia quem era? Deus estava dizendo assim, não foi esse que eu falei para ti não ir? Mas vai. Ele estava querendo dinheiro mesmo, vai. E aí você sabe a história, a jumenta fala, o anjo estava ali com a espada desembanhada para arrancar a cabeça dele. E a jumenta, Deus abre a boca da jumenta dizendo, rapaz, volta jumento, volta, que tu tem que voltar, porque tu não tá vendo que tem um anjo aí na tua frente que vai arrancar a tua cabeça. Eu sou uma jumenta, eu tô falando com jumento, mas eu tenho mais cabeça do que tu, jumento, que eu tô querendo voltar e tu não deixa. É verdade. Uma jumenta falando com jumento. É verdade. Você pode entender o quadro, irmão, daquele dia? Uma jumenta ensinando um jumento, e o jumento continuou. Deus usou de misericórdia, tirou o anjo, e aí usou, e aí continua. Quando ele vai tentar amaldiçoar, a Bíblia diz que a boca dele não sai a maldição, porque o dom era verdadeiro. Amém. O dom é verdadeiro. E ele não consegue amaldiçoar, porque era uma profecia. Profecia não fala, não é como eu falo, eu penso. Não, vinha na boca ali, a profecia vinha na boca, como devia falar. E ele tentava amaldiçoar e não dava certo. Ele pulava para o outro lado, disse, olha, é por aqui, talvez aqui. E amaldiçoava, não saía maldição, era só bênção. E o rei estava zangado. Porque o rei disse, eu mandei tu amaldiçoar, tu está abençoando esse povo. E ele disse, rei, eu tive uma ideia. Meu dom é verdadeiro, mas assim, eu vou te ensinar como é que a gente leva o engano para esse povo. Você pega as mulheres, deixa elas tudo peladas, as mulheres nuas, e nós vamos fazer uma festa. E eles vão olhar essas mulheres e vão querer se deitar com elas, então eles vão se prostituir e eles vão perder a santidade. E agora eles vão deixar de ser um povo santo. E nós vamos fazer eles perecer na doutrina. Nós vamos ensinar essa doutrina, que não tem problema. E quando nós levarmos essa doutrina, eles vão cair na prostituição. E quando eu for amaldiçoar, Deus permite. Porque Deus não amaldiçoa um povo santo. Mas um povo profano, Deus amaldiçoará.
E a Bíblia diz que aquele rei chega e faz aquele bacanal e os homens caem, mas a Bíblia diz que todos que caíram morreram. Mas o povo santo prevaleceu. Amém. Ou seja, Deus não trabalha com grupos. Deus não tem igreja com seu nome. Ah, é batista, é tabernáculo, é adventista. Deus não tem. Deus trabalha com indivíduos. E todos os indivíduos que naqueles dias caíram, falharam, foram só eles que pereceram. E os outros que manteram sua santidade continuaram. Porque a profecia, o ensinamento de Balaão, que era falso. Quando você vai nos dias do rei Acabe, aonde eles se juntam, o reinado estava dividido ali, Israel e Judá, e aí o rei Acabe de um lado, o rei Josafá do outro lado. E quando estavam ali, eles se juntam. Olha, vamos nos juntar aqui para nós guerrear contra o povo de Deus, o povo filisteu. Nós precisamos lutar contra os filisteus, porque Deus nos deu a terra. Olha o que Acabe disse: Deus nos deu essa terra. Deus tinha dado mesmo. Eu havia dito para Moisés que aquela terra era deles. Deus já nos prometeu, Deus já disse que vai dar. Então vamos nos unir, porque nós precisamos nos unir para guerrear e vencer. Josafá disse: aqui tem profeta? Se tem, aqui nós temos aqui de profeta de montão. Os traga, passou 400 profetas. O primeiro deles foi o maior deles, o chefe deles, que foi Zedequias. Ele pega um chifre e diz: assim diz o Senhor, tu pegarás, tu destruirás estes homens dessa maneira. Ele ficava lá com aquela profecia e combinou com os outros 400. Disse: olha, faça igual eu fiz, fale igual eu falei. E todos os outros. O rei Josafá olhou e disse: tem algo estranho aqui. Não tem mais nenhum profeta. O rei Acabe disse: tem mais um, mas esse nós não chamamos não, porque ele não faz parte da confederação não, de igrejas não. Ele não faz parte da unidade de igrejas que combinam numa mesma doutrina, não. Eles são diferentes. Ele lá é diferente. Ele lá gosta de santidade, ele gosta lá de se separar. Ele lá não fala o que a gente quer, só fala o que Deus manda. Amém. E Josafá disse: pois traga ele. Quando trouxeram ele, disseram: pois fala aí. E aí Josafá, o rei Zedequias, disse logo: ó, diz o que nós dissemos. Ele disse: olha, longe de mim falar o que vocês querem, eu vou falar o que Deus mandou. E o rei perguntou: e aí, o que Deus te disse? Não, amanhã eu venho aqui e vou falar o que Deus te mostrou. Glória a Deus. E foi consultar Deus, ter certeza do que era a palavra de Deus. Ele não foi falar por emoção, foi ter certeza do que era realmente a palavra de Deus. Amém. Glória. Então no outro dia ele vai lá, quando ele chega no outro dia, pergunta-se: e aí, o que Deus mostrou? Ele disse: assim diz o Senhor, se vocês irem para a guerra, vocês vão morrer, não escapa um vivo. Zedequias olhou para ele, estava do lado dele e meteu uma porrada na cara dele. Porrada, um soco, um murro, como diz o nordestino. Deu um murro, uma porrada na cara dele e disse: por onde passou o Espírito de Deus que falou isso contigo sem antes ter falado para mim? Porque ele se achava um maioral, o soberbo, o que achava que tinha tudo. Por onde passou? Porque os sinais e prodígios, se possível for, enganaria até os escolhidos. É verdade. Todos estavam enganados ali. Todos acreditavam em Zedequias. E ele disse: olha, pegou um soco, disse: nós vamos para a guerra, nós vamos vencer. Ele disse: rei, eu vou falar o resto da profecia. Deus me mostrou um espírito de mentira. E esse espírito de mentira passou na boca desses 400 profetas. E o maior mentiroso é esse Zedequias aqui, ó. É ele que ensinou essa mentira para os outros aqui, ó. Ele mentiu, combinou e disse: olha, o cabeça é que manda nessa organização aqui. Vamos, do cabeça Zedequias, nós vamos ensinar esse outro vai ensinar só o que nós queremos. Foi ele. Mas se você voltar dessa guerra, não se preocupe, é porque não é Deus que me usou, não. Pode ir para a guerra. O que acontece? Eu tenho que resumir aqui a história. Eles foram para a guerra e morreram. Conforme Micaías havia dito. Micaías havia profetizado 1 contra 400 profetas. Irmãos, analisem, imaginem que nós hoje, no dia de hoje, a gente vê algo acontecendo aqui. Escute bem, imagine no dia de hoje, alguém está ensinando algo e todo mundo está dizendo que é o contrário. Você diz assim: olha, por exemplo, você diz assim: a Trindade não existe,
Pai, Filho e Espírito Santo existe, amém. Mas Trindade não existe, Unicídio não existe, não sei o que não existe, batismo dos títulos não existe. Aí vem todos os grupos e dizem, existe tudo isso aí. Aí você vai olhar, examinar a palavra. Se fosse para examinar, olha, examinaria a palavra e na palavra não encontra nada disso. Mas eles ainda continuarão crendo, porque eles combinaram, eles creram nisto. Eles estão unidos. A marca da besta está trazendo doutrinas estranhas, o mundanismo. E a pior doutrina não é essa de unidade, batismo. Não. A pior coisa que estamos vendo hoje é o mundanismo na igreja. É as pessoas sem compromisso com Deus. É um tempo em que as pessoas não têm mais experiências pessoais com Deus. É um tempo em que, eu vou dizer para você, eu cresci, irmãos, na minha juventude, foi no meio de dons, foi no meio de visões, foi no meio de oração em monte. Eu cresci assim. Nós quando jovens nos reuníamos, orávamos horas e horas. E não era aquele religiosinho querendo ser maior que o outro, não. Era a nossa vida mesmo. Hoje as pessoas não têm mais nenhum compromisso porque tem uma fé intelectual. Vamos para a igreja, volta, não tem mais compromisso. E quando eu falo não tem compromisso, quer dizer que não é que você apenas não ora religiosamente. Você não tem uma mente ligada em Deus. A tua vida não tem mais a mente ligada em Deus. Você não consegue contribuir para o reino de Deus. Você não consegue viver o reino de Deus. É a marca da besta. As pessoas estão com a mente cauterizada. Elas acham que vão ser salvas seguindo o seu caminho. E não adianta, pode forçar a barra, pode forçar o quanto for, não dá certo. Aí veio Jeremias, por exemplo, dizendo, olha, o tempo do cativeiro babilônico será de 70 anos. Aí vem um outro Ananias e diz, ele está errado, esse profeta está errado, vai ser só 2 anos. Olha para a vida dos dois, quando você quer saber quem está com a palavra. A vida, pelo fruto os conhecereis. O que aconteceu com o cativeiro? Foi 70 anos mesmo. 70 anos. Glória a Deus. E ele, como que ele soube que foi 70 anos? Examinando a palavra. Amém. Ele disse, esse cativo que será de 70 anos, como profetizou Daniel. Ele olhou o profeta, o que o profeta havia dito. E disse, é 70 anos. Ananias disse, é só 2. Porque o engano se parece com a verdade. E eu quero que você entenda aqui. Hoje, as pessoas buscam seguir a Deus, servir a Deus da sua maneira. É verdade. Elas estão indo para a igreja, elas voltam, elas estão ali. Algumas igrejas fazem o show, botam uma discoteca na igreja, pula e dança. Então assim, as igrejas da mensagem também estão ficando assim bagunçadas. Jovenzinho dançando, jogando futebol, a coisa está bagunçada. É verdade. Ah, nós estamos guardando a doutrina, nós cremos no sétimo, nós cremos na unidade, nós cremos no batismo e a vida desmantelada, a vida suja, imoral, imunda. Glória a Deus. Isso nunca foi o Evangelho. É verdade. O Evangelho, ele busca a transformação do ser. Aleluia. Glória a Deus. Eu e você precisamos estar transformados. Aleluia. Agora, às vezes, nós pegamos aquela unção, aquele mesmo pastor que estava defendendo a causa alheia, que era a moça ímpia, naquela condição de ímpio, o pastor dizendo, ó, cuidado, não ouça, e o pastor disse, não fale. Às vezes nós temos o mesmo espírito, que a gente não quer que fale de uma coisa, a gente não gosta que eu não falo, aponto o erro, porque no fundo a gente tem um coração que não olha para os outros, a gente olha para a nossa percepção de mundo. Como a gente vê e não percebe o quão alertados a igreja é, ou a igreja se torna quando recebe mensagem de esclarecimento. É verdade, glória a Deus. E nos dias de hoje a coisa vai somar ainda mais. Nos dias de hoje as pessoas estarão lá falando e comentando e dizendo, olha isso aí, o evangelho não precisa ser duro, não precisa ser dessa maneira. Irmãos, essa mensagem que estamos pregando não tem nada de duro aqui. Para ser sincero, a coisa daria para engrossar o caldo. Eu taquei água aqui para deixar para dar para todo mundo. Amém. É para menino, buchão, é para todo mundo. Aleluia. Agora, o que nós precisamos entender? Mateus 24 diz, farão tão grandes sinais e mentiras que, se possível for, enganaria até os escolhidos. É verdade. Apocalipse disse, blasfemará contra Deus. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e
foi permitido fazer guerra aos santos e vencer. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencer. É verdade. Deus está dizendo, olha, eu permiti que os santos fossem vencidos. A mente está cauterizada. Eu tenho levado minha verdadeira palavra, meu verdadeiro evangelho. Mas as pessoas que querem andar no modernismo, as pessoas buscarão viver da sua maneira. E hoje não se vê mais dom. Vou ser sincero com você. Vai no meio das igrejas pentecostais, as raízes mesmo que surgiram. Pentecostais, aquela igreja que guardava o zelo. Você vai ver que ali não tem mais dom não. Agora vai lá no meio daquelas mais folgadas. Você lá você vê. Por quê? Porque estes que tinham profanaram. Eles sabiam o evangelho que devia seguir e deixaram. Você não vê mais dom ali. E os outros que começaram na folga, eles já começaram na folga, já começaram ali. E aí eles estão operando os dons. Pode analisar. Estão operando os dons e aí está arrastando gente. Arrastando gente de tudo quanto é jeito. É verdade. Tem a igreja da Ana Holder. A igreja onde só é homossexuais, é homem com homem, mulher com mulher. E ela diz, não tem problema isso, desde que você tenha só o seu. Fique só com o seu. Homem, tenha só o seu outro homem. Mulher, tenha só a sua outra mulher. Só isso. Sinais e prodígios também acontecem ali. Línguas, visões. Talvez você diz assim, pastor, como é que Deus permite isso acontecer? Eu não consigo entender isso, aceitar que um dom de Deus pode ir. Leia Salmos. Deus deu dom aos homens e até para o infiel. É verdade. Ei, leia a palavra. Verdade. Muitos desses homens receberam dons quando eram sinceros e buscavam a Deus. Estavam ali clamando e um dia disseram, tem uma maneira mais fácil. Eu vou aqui usar a mesma estratégia de Balaão, aceitar o dinheiro para ensinar doutrina falsa. E o povo perece, mas eu ganho dinheiro. Mais dízimo, mais ofertas. Porque se um pastor pregar a doutrina, pregar o zelo, a santidade do corpo e da alma, a igreja dá meia dúzia de irmãos. É verdade. Meia dúzia de irmãos, porque no fundo as pessoas não têm compromisso com a palavra. Eles estão com compromisso com o bolso, com o ego, Misericórdia, Deus. a vanglória. A vanglória. Irmãos, é terrível esse espírito que estamos vendo hoje. É Terrível, verdade. Verdade. terrível. Mas pelos frutos conheceremos. É verdade. Observe, não é para os dons. O dom não vindica ninguém, é a palavra que ele ensina. Jesus disse assim, quem quiser servir a Deus, pela mesma doutrina saberá se ele é de Deus ou não. É verdade. Jesus disse isso. Quer saber, quer servir a Deus, quer conhecer quem serve? É pela doutrina que você vai saber se ele serve ou não. É verdade. Jesus disse, porque me chama Senhor, se não fazes o que eu vos mando. É verdade. Porque Aleluia. se eu não estou fazendo o que ele está mandando, como é que eu posso dizer Senhor, Senhor? Oh, Então ele disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Porque o evangelho é sinônimo de renúncia, as pessoas não querem renunciar, querem viver a sua vida. Mas Jesus disse, quem quiser viver a sua vida pode viver, você só perdeu a outra. verdade. Ah, você quer perder a vida? Pois perca essa vida, viva para mim, e você ganhará uma vida eterna. Amém. Glória. A coisa é muito simples, Aleluia. é muito simples. Glória a Deus. Mas mudaram tudo, tudo, É verdade. tudo, tudo mudaram. Oh, E desculpe falar abertamente aqui, sinceramente, você já viu alguém na Bíblia sendo batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na Bíblia? Alguém sendo batizado? Teve alguém que já viu? lugar. Mas por que as pessoas batizam assim? Peraí, existe pelo menos uma escritura, uma alma sendo batizada dessa maneira? Não. Por que as pessoas creem assim? A marca da besta cauterizou as mentes. Verdade. Eu sei que a palavra trindade não existe na Bíblia, mas assim, existe definições. Por exemplo, não existe palavra onisciente, não é isso? Onipotente, onipresente, mas o conceito existe, né? Eu sou o Senhor que estou em todos os lugares e nada pode ocultar. E tá lá o conceito. Não é assim? Alguém já viu algum conceito de três pessoas coeternas, coiguais e que eles são formados ou que formam um Deus? Não existe esse conceito. Mas por que as pessoas creem? Eu não estou dizendo que não existe Pai, Filho e Espírito Santo, irmãos. Estou falando do conceito da Trindade. Porque este conceito é católico, romano. Este conceito não é bíblico. É verdade. Não é bíblico. E eu espero que os irmãos entendam, até quem vai estar na internet entenda, que eu não estou dizendo negando o Pai, Filho e Espírito Santo. Estou falando do conceito. É verdade. Não existe.
mas estão conceituando Deus segundo o seu intelecto. É verdade. E por isso o mundo tem caminhado e dito, não, Deus não precisa, Deus só quer meu coração, eu não preciso disso. Vocês estão conceituando Deus segundo o seu intelecto. Deus não vai me lançar no inferno, eu tenho ido para a igreja. Mais próximo de Jesus do que Judas eu não vi. Será que você se aproximou tão pertinho de Jesus como Judas? Não. Porque Judas eu faltava dormir com ele, irmão. Eu dormia do lado dele, estava bem do lado ali. Verdade. Quando eu falo dormir com ele, vocês estão entendendo? Do lado, né, irmão? Vocês vão do lado dele, eu estava ali, estava pregando lá com ele, comia com ele. E não foi salvo. Porque o seu dinheiro, ou melhor, o seu coração estava no dinheiro. O seu coração estava em outras coisas que não tem nada a ver com o evangelho do reino de Deus. É verdade. Estava com outras coisas que não tem nada a ver com o evangelho do É reino de Deus. verdade. Ora, se não tem nada a ver, por que as pessoas praticam? Por que as pessoas seguem um caminho, irmãos, que não tem nada a ver com Deus? Verdade. Por quê? Verdade. Por que as pessoas não têm mais sede? Sede? Como antigamente tinha sede. Por quê? Antigamente o povo aceitava Jesus era com sede. E quando ele aceitava Jesus chorando, e as pessoas iam no outro dia, os familiares olhavam, não sabiam por quê, o rosto brilhava, era diferente. Não, estava diferente. Eu mesmo, quando aceitei Jesus, eu lembro que me deram uma bíbliazinha na escola do Novo Testamento e eu passava o dia lendo. Eu ficava orando no meu quarto e minha mãe falava assim, meu filho, o que tu tem? Pensando que eu estava endoidando. Não queria sair, não queria falar com ninguém, só orando, só lendo. Sabe aquela Glória a conversão. Deus, Senhor. Amém. Hoje, as pessoas dizem, aceitei Jesus, vamos beber uma, mano. Vamos lá e vamos, aí depois me reconcilia, mas não. Porque o coração é outra coisa. É outra coisa. Crentes veacos, mentirosos, compram e não pagam. Vai na igreja. As pessoas, em vez de louvar hinos para adorar a Deus, eles estão cantando para mostrar que sabe. É verdade. Os pregadores que, em vez de falar do amor de Jesus, falar e preparar a igreja, eles estão mostrando os seus cursos de teologia. E eles não falam como eu falo, não. Eu falo a sacrossanta palavra de Deus. Eu sabe, eu não sei nem falar assim. Não sei nem engrossar mais a voz. Eu estou igual E aí você vê que eles engrossam a voz. Aí na hora que ele está pregando, vamos abrir nossas Bíblias no livro. A vozona que termina de sair parece um ratinho. Mas aí, meu irmão, então, terminou o culto, acabou a voz dele normal. Oi, irmão. Mas no culto ele, pois é, meus irmãos, vamos fazer. É coisa falsa. É Uma voz verdade. falsa. É uma coisa falsa. E Deus não quer isso. É verdade. Irmãos, se você tem pecado, se você vive em pecado, se você tem falhado, Ele só quer que você diga, Deus, eu tenho falhado nisso, Deus, eu quero acertar nisso, Deus, eu só quero viver uma vida verdadeira. Aleluia. Amém. Deus, eu só quero estar onde prego a palavra. Eu tenho visto sinais, eu quero cura sim, eu quero milagre sim, eu quero visões, revelações sim. Mas se não tiver a tua palavra, eu não quero. Oh, glória a Deus. É a palavra, irmão. Se eu não amar a palavra em primeiro lugar, não serve. É verdade. Oh, glória a Deus. Porque Cristo é a sua palavra. Amém. Jesus. Aleluia. Aí a gente começa a fazer as coisas para Deus sem ser da vontade de Deus. É verdade. É igual o Davi. Davi saiu e disse, ó, vamos pegar a arca, porque Deus tinha prometido a arca. Deus disse, a arca é de vocês, e os filisteus tomaram. E os filisteus haviam perdido a guerra, e disse, agora vamos lá pegar a arca. E Davi foi, mandou buscar a arca, mas ele não consultou a Deus. E a Bíblia diz que quem tocasse na arca morria. Irmão, eu quero deixar uma coisa para você. Não importa o quão sincero você seja. Escute bem, não importa o quão bem alinhado no coração você tem para fazer algo para Deus. Davi pegou, mandou fazer uma arca virgem, sabe? Nunca foi usado, perdão, uma carruagem. Nunca foi usado. E mandou os homens mais nobres, e um deles era usar. Colocaram a arca na carruagem. E o boi tropeça numa pedra. E a arca vai caindo. E Uzá mete a mão para não deixar cair. Porque a arca era o maior símbolo de Israel. A arca era o símbolo do próprio Cristo entre eles. A arca era onde estava a glória da Shekinah. Oh, glória a Deus. E quando Uzá mete a mão lá, não importa se ele for fazer para o bem. A Bíblia diz que Deus fendeu ele no meio. E Davi se atemorizou. Às vezes você pode estar fazendo, eu estou servindo a Deus, estou fazendo de um jeito, está fora da palavra de Deus, está fora da vontade de Deus, não adianta. Se estava escrito que quem tocasse na arca morria, podia fazer o que for, vai morrer. Se Deus disse que o batismo é no nome de Jesus, você pode fazer o que for.
vai haver morte. Por quê? Porque eu preciso nascer. Irmãos, eu já era pastor numa certa denominação quando me falaram do batismo no nome de Jesus. Eu tive que ser rebatizado, porque antes me molharam. E eu recebi o nome de Jesus nesse batismo. Amém. Porque houve alguém que morreu por mim. Quem foi que morreu por mim? Jesus. Jesus. Então é no nome dele que tem que estar nos pecados. Verdade. Mas Satanás traz uma doutrina e diz o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peraí, quem foi batizado desse jeito? Quem? Ninguém foi. E a Bíblia diz em Efésios que a igreja está afirmada ou fundada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a qual Cristo é a principal pedra de Esquina. Glória. dos apóstolos e dos profetas. Profetas, profecias. Apóstolos, ensinamentos. As profecias e o ensinamento precisa estar alinhado. Amém. Os ungidos e a profecia. A Amém. unção, Glória. amém? A pregação Amém. teria que estar. Aí você olha o ensinamento de Pedro. Paulo diz assim: não permite que as mulheres cortem seus cabelos. Paulo disse. Disse ou não disse? Ele disse: quem quiser contender, que contenda. Mas as igrejas de Deus não tem dom. Amém. Mas hoje se corta. Se corta. Paulo disse que as mulheres se ataviam não com a veste exterior, mas com uma beleza interior, com modéstia, com pudor. Não é assim, não é? Amém. Mas hoje as mulheres se vestem parecendo uma pele de salsicha, irmão. É colada a coisa. E os homens estão igualzinhos. Os homens estão ficando igualzinhos. Eu não sei mais nem quem é homem e quem não é. Porque se dobrar a mão um pouquinho assim, ó, eu penso logo que é outra coisa. Porque ninguém sabe mais o que é. Hoje os crentes vão estando na igreja lá com umas coisas tudo coxadinho. É assim, a coisa tá ficando feia. A coisa tá ficando feia e nós não estamos seguindo o padrão. Mas Deus nos chamou para seguir o padrão da palavra. Amém. Glória. Amém? Deus nos chamou para dar vida e vida com abundância. Ele nos chamou para viver o evangelho. Ele só quer que você tenha uma fé correta. Oh, glória. Amém? Que você siga o padrão correto. É o que Deus quer da gente. Amém, meus irmãos? Amém, Jesus. Que Deus possa nos abençoar. Aleluia. Vamos orar. Vamos orar. Nessa oração nós vamos encerrar o culto. E nós vamos começar a Santa Ceia. Amém?